Seguinte, pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise do gráfico de Euro-USD, tá bom? Uma análise aqui muito prática e rápida, price action puro do Euro-USD, certo? Então é o seguinte, antes de tudo já deixa o seu like, já se inscreve aqui nesse canal do YouTube, lindo e maravilhoso, que hoje eu vou passar para vocês, porque eu acredito que no Euro-USD a gente vai ter uma entrada excelente para compra assim que toda essa férias acabar, tá bom? Assim que tudo voltar ao normal no mercado, que eu acredito que seja lá para 6, 7 de janeiro de 2021, certo? Então faz o seguinte, puxa a vinheta, deixa o seu like, se inscreve no canal, vamos começar mais um vídeo sobre análise aqui no nosso canal. Bora pro vídeo. Olá pessoal, eu sou Ednei Pinheiro e olha só, hoje nós vamos falar sobre Euro-USD, tá bom? Para quem quer pegar uma análise aí de borla, assim que eu terminar, vocês vão saber como que vocês vão poder pegar essa análise aqui do básico, tá bom? Do básico mesmo, pegar ela completa para vocês, se quiserem aplicar. Eu tô acreditando no Euro-USD, uma entrada a partir desse ponto mais ou menos, com um stop muito curto, tá bom? Um stop de 10, 15 pips no máximo e um take aqui no 100%. Mas como assim, Ednei? Olha só, a nossa entrada está com um risco-retorno de 7 para 1. Eu sei que é bom demais para ser verdade, por isso eu tenho que explicar para vocês passo a passo como eu cheguei nessa conclusão aqui no Euro-USD. Primeiramente, vamos colocar aqui um time frame maior para tentar explicar para vocês o que tem acontecido no Euro-USD. Nós simplesmente estamos num rally de alta. Estamos nesse rally de alta com uma boa zona de consolidação aqui em cima. Tá vendo aqui nessa região? Já foi suporte, né? Teve rompimento, foi resistência e nesse momento o preço já caiu, rompeu a LTB, que é o que é mais importante aqui. Tá vendo esse LTB aqui? Macro, ela foi rompida aqui, entendeu? Depois desse rompimento nós entramos de fato num rally de alta. Tanto é que o preço simplesmente explodiu, consolidou, voltou a explodir e provavelmente nessa região ele tenta consolidar, tentar fazer um rompimento, reteste para ir embora ou depois de romper essa região, ou mesmo chegar nessa região aqui, ó, dessa região importante, né, de resistência, que provavelmente vai ser uma resistência e voltar a vir buscar essa LTA aqui de baixo, tá bom? Mas Ednei, então como é que você chegou na conclusão daquele trade magnífico que você mostrou pra gente? Aqui no gráfico de 1 hora... Tá bom, pessoal? Já se inscreve no canal. Agora a gente vai começar o conteúdo de verdade. Aqui no gráfico de 1 hora, vocês podem ver simplesmente, ó, uma região interessante. O preço trabalhou acima dessa LTA, rompeu, veio trabalhar abaixo dela, mas formando uma nova. Mesmo se eu fizer isso daqui, ó, eu ainda tenho essa LTA comigo, entendeu? Mas eu fiz dessa forma para ter o maior número de toques possíveis. Tá vendo aqui? Maior número de toques possíveis. Então, por isso aqui a gente pode considerar um falso rompimento, deixou um martelo, engolfou, voltou para a LTA e trabalhou acima dela, tá bom? Depois trabalhou acima, rompeu essa LTA que ele chegou a romper aqui, ficou por baixo, ele voltou para cima dela e está trabalhando nesse momento por baixo dela. Isso aqui serviu como uma região interessantíssima de resistência de preço, mesmo em cima, tá bom? Mesmo em cima da nossa LTA que vem de lá de baixo. E depois disso a gente tem o preço trabalhando aonde? Exatamente agora na LTB. Na LTA, exatamente nesse momento, o preço está trabalhando na LTA aqui de baixo, tá bom? Que ele vem trabalhando ou por cima daquela ou por cima dessa, entendeu? Então, nesse momento, Ednei, por que você acha que você vai conseguir ter um trade aqui de um risco-retorno tão bom como esse que você acabou de mostrar pra gente? Primeiramente, eu já falei com vocês aqui num vídeo sobre a HK50 da zona de liquidez. Para quem não viu esse vídeo, tem uma playlist aqui no meu canal que é como operar HK50, algo assim sobre HK50. Você vai lá, tem um vídeo específico que fala sobre zona de liquidez. Para você descobrir qual é, você vai ter que ver todos os vídeos praticamente, porque eu também já não me lembro de cabeça. Eu sei que tem só sei que tem um vídeo específico em que eu falei sobre zona de liquidez. O que são zonas de liquidez? Vamos puxar aqui a HK50 de novo. Zonas de liquidez são essas zonas aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Esse trade eu peguei com, olha só, o stop, acho aqui que foi de 40 pips, não sei, mais ou menos, foi mais ou menos nessa região que eu peguei a entrada. O stop eu sei que foi aqui no fundo, tá vendo esse fundo aqui, no último fundo que ele deixou? Então eu coloquei meu stop lá. E o meu stop, eu não sei se ele foi de 18 pips, eu acho que foi isso de fato. E o meu take é em menos 27, entendeu? O que são zonas de liquidez então? Explica pra gente, Ednei. Quando o mercado, olha só, quando o mercado ele vem fazendo esse tipo de formação, desculpa pelo tanto de Fibonacci que tem aqui traçada, vou apagar toda para mostrar para vocês. Quando o mercado ele vem fazendo uma onda maior de Fibonacci
Tá vendo essa onda aqui maior de Fibonacci? Essa aqui, ó, essa onda maior. Vou até assinalar aqui para vocês. Essa onda aqui maior de Fibonacci. Tá vendo ela? Show. Já que você tá vendo ela, show. Muito bom. E depois você tem o que? Uma onda menor de Fibo. Essa aqui. Tá vendo essa? Essas duas ondas, elas confluem em um ponto muito exato. Aonde que é? Na região entre 61 e 78. Olha aqui, ó. Olha só. Isso aqui é o 100% da Fibo. E esse é o máximo que ela foi. Então, esse é o ponto zero da Fibo. É a máxima da onda. Quando a onda retrai, ela retrai exatamente até o ponto de 78 de Fibonacci. Aí o mercado faz o quê? Ele volta até 50 e depois volta a testar esse triângulo lindo, né? Volta a testar o quê? 78. Só que quando o triângulo volta a testar 78, o que acontece? Eu posso dizer que o rumo normal dele seria testar 78 e voltar a subir. Só que o que acontece muitas vezes é a gente ver corretoras market makers e alguns players mesmo que sabem, por exemplo, que vocês, traders de varejo que não sabem disso, tá bom? Tendem a pegar a entrada, por exemplo, no fechamento desse engolfo e colocar o stop aonde? Aqui embaixo, no último fundo, né? Tanto é que tá aqui marcado, seria esse último fundo onde você colocaria teu stop, muito provavelmente. Eu tenho certeza que seria isso que você ia fazer. O que eles fazem? Quando eles voltam a testar essa região, de repente, o mercado, principalmente as corretoras market makers, elas injetam liquidez no mercado para quê? Para vir tirar você dessa posição. Porque elas não querem perder dinheiro. Você ganhando dinheiro, as market makers estão perdendo dinheiro. Entendeu? Então elas fazem isso aqui. Muito provavelmente. Não estou dizendo que de fato são elas, tá bom? Essa é a teoria que eu tenho. Não estou dizendo que isso de fato aconteça. Mas essa é a minha teoria. Quando isso aqui acontece, tanto é que, olha só, assim que estopou vocês, o mercado ele nem consegue fechar abaixo. E nesse ponto, mais ou menos, seria onde eu pegaria a minha entrada, mais ou menos nessa região. Mas, Ednei, então você adivinha o último fundo onde as corretoras vão fazer a injeção de liquidez? Não, eu não adivinho. Por que tem tanta Fibo aqui marcada? Olha só, eu ativei volume aqui para mostrar para vocês também, ó, que aqui o volume de negociação era pouco e de repente o volume começou a aumentar. Alguém injetou dinheiro no mercado, tá vendo aqui, ó? E olha isso aqui também. E injetou de novo para alta, entendeu? Então, quando eu falo para vocês de injeção de liquidez, é algo muito interessante. Eu espero que vocês tenham aprendido, pelo menos, tenham entendido alguma coisa dessa vez. Mas ainda falta um pouco para vocês entenderem melhor. Olha só. Eu tracei uma Fibo aqui. Por quê? Porque essa região da onda maior, essa primeira onda, né, até a máxima dela, 7,8 de Fibo. Encaixou perfeitamente. Deixou um fundo para a gente, né? Show. Esse fundo, a gente já traça ele. E Ednei, como é que você sabe então aonde vai ser a região de injeção de liquidez? Simples. Você está vendo, depois de deixar esse fundo, esse primeiro fundo dessa primeira onda aqui, ó, o mercado faz o quê? Ele faz uma segunda onda. Tá vendo essa segunda onda aqui que ele faz? Desse ponto para esse e desse para esse. Aonde você acha que essa onda conflui? Conflui também de novo aqui em 7,8 de Fibonacci. Confluiu de novo nessa região, né? Show. Opa. Pegar isso aqui de novo e apagar isso aqui para fazer melhor para a galera conseguir entender. Confluiu de novo em 7,8 de Fibo. Show, confluiu de novo. O que eu faço? Eu pego mais uma Fibo e traço desse ponto onde a onda menor começou. Tá vendo? Desse ponto até, ou mais ou menos desse, né? A gente pode considerar até que o mercado não conseguiu fechar abaixo disso, mas vamos só traçar aqui. Desse ponto até a máxima. E quando eu chego na máxima dele traço, eu tenho exatamente aonde vai ser a minha região de injeção de liquidez. Cara, eu não entendi. Você pode estar dizendo agora, não entendi então. Aonde é a região de injeção de liquidez? Entre 100 e 127 da segunda onda de Fibo. Essa região específica aqui, ó. Essa região é a nossa região de injeção de liquidez. É sempre entre 100, tá vendo esse 100 aqui? E 127. Só que não é da onda maior, dessa onda maior, e sim da onda menor. Entendeu? Essa região é a região de injeção de liquidez. Então o preço só chegando nessa região você pega a entrada, Ednei? Não. Eu já disse isso várias vezes para vocês aqui, mas sempre tem gente perguntando lá, cara, o que você faz para você pegar a entrada? Qual é o gatilho de entrada que você utiliza? Eu já disse, eu utilizo padrões de velas. Eu posso vir aqui em M5, M15 no caso, vir buscar um padrão de vela interessante como esse daqui. Tá vendo esse padrão? Foi um bom engolfo, foi uma boa rejeição do preço. Porque a vela quando abriu, ela até tentou ser negativa, não conseguiu e fechou acima. Show. Mas se eu ir lá em M5, eu ainda tenho um padrão melhor. Tenho certeza. Olha só isso aqui. Que lindo. Tá vendo? Praticamente foi um martelo, né? A gente pode considerar que praticamente isso aqui é um martelo deixado.
um padrão de candlestick muito utilizado com muita atividade, né? E acima disso o mercado rompe a máxima, inclusive, desse martelo. Assim que rompe a máxima, eu já pego a entrada e coloco o stop aqui. Então eu já sei basicamente que eu peguei minha entrada nesse ponto aqui, no rompimento da máxima, e o meu stop foi abaixo um pouco, né, do último fundo. Posso considerar até querer colocar abaixo do 127, mas eu geralmente coloco abaixo do último fundo, aonde o mercado deixou anteriormente para mim. Show? Então basicamente isso daqui é o que eu chamo de região de injeção de liquidez. E depois disso o mercado, ó, ele só disparou. Ele fez um plau lá para cima e de repente tocou no meu alvo, que foi entre 100 e 27%, né? Entre 100% da onda menor e menos 27% da onda maior. É lá geralmente onde fica meu alvo. Então, depois de entender isso, eu acredito que vocês já estão preparados para entender agora o que eu vou explicar para vocês no EURUSD. Olha só o que vai acontecer aqui. Nós temos essa onda maior, show, temos essa onda maior, a máxima dela. O mercado tentou, não conseguiu, voltou, mas a gente pode considerar que depois ele caiu mesmo, né? Veio para essa região. Depois disso, ele tem essa onda menor, show, veio aqui para baixo. E depois fez uma onda menor ainda, veio aqui para baixo. Entende? Nesse caso, você tem três ondas. O que você faria? Eu faria isso aqui, ó. Minha máxima, minha onda maior. Eu já descartaria, entendeu? Eu já descarto a onda anterior. Eu já descarto ela. E agora eu tenho a minha onda aqui, minha onda menor. Traço a minha fibra exatamente desse ponto também para esse. Coloco a minha máxima, tá bom? E eu volto a ter a minha região de injeção de liquidez muito perto, tá bom? Muito perto de ser atingida, que seria basicamente essa região aqui. E olha só, que essa região ela até conflui com uma região interessante que já foi resistência antes e estava sendo suporte do preço até certo ponto. Tá vendo aqui? Não consegue fechar baixo. Inclusive, se vocês notarem bem aqui, ó, essa região aqui já foi testada antes com esse candle e ele nem conseguiu fechar baixo, olha só. Tá vendo aqui? Nem conseguiu, esse candle aqui que eu tô falando, esse aqui, ele nem conseguiu fechar baixo. Ele veio aqui, veio até essa região, liquidez foi injetada no mercado e brum, ele simplesmente subiu e fechou acima. Então, a próxima vez que o mercado tentar retestar essa região, deixar um padrão de vela, é muito interessante pegar a entrada, tá bom? É muito interessante mesmo. Mas caso você queira fazer um trade mais, como é que eu posso dizer, mais calmo, você também pode fazer isso daqui, ó. Pegar a tua entrada exatamente nesses pontos também. Eu vou apagar a fibra menor aqui. Você pode pegar a tua entrada nesses pontos aqui de 7,8. Você pode pegar a entrada exatamente nesse ponto de 7,8 e colocar teu stop aqui na outra região de injeção de liquidez. Como assim? Fazer exatamente isso daqui, ó. A entrada mais ou menos nessa região, digamos. Stop na metade do canal. Take aonde, Dinei? E onde fica meu take? Aqui, ó. Menos 27. Risco retorno de 3,57. Eu, por exemplo, posso pegar duas entradas, colocar um stop na região de injeção de liquidez, colocar um stop abaixo do último fundo, deixado pela injeção de liquidez, assim como eu fiz aqui no HK50, e pegar mais uma também, colocar meu stop onde? Lá na região de injeção de liquidez da FIBO, né? Da onda anterior, da onda maior, entendeu? E deixar essa operação aqui aberta por mais tempo. E essa aqui provavelmente, né, da fibra menor, que seria mais ou menos nesse ponto que eu deveria pegar minha entrada, sei lá, colocar um stop sempre. O stop aqui sempre é curto, digamos que foi um stop de 5 pips, por exemplo, e o meu take seria mais ou menos nessa região. O risco retorno é melhor, né, mas você também corre mais risco de ter stops, por exemplo, se você não colocar o teu stop bem. E aqui você já fica bem mais tranquilo, porque você deixa o mercado ter mais tempo para respirar, entendeu? Então, minha previsão, digamos assim, ó, minha análise para EURUSD para essa semana é somente uma análise de alta, entendeu? É somente uma análise de alta. Provavelmente pode tocar nessa região de injeção de liquidez, muito provavelmente, inclusive, e rejeitar e ir para alta, tentando ó, buscar essa região aqui, ou essa aqui também, né? A gente tem vários alvos aqui, sendo bem específico com vocês, tem vários alvos aqui. Essa aqui também é uma região interessante, né? E nós também temos mais uma região, ó, exatamente nesse teto aqui, que seria bem longa essa região, que conflui também com uma resistência que já foi resistência passada. Vou colocar aqui gráfico semanal, vocês vão ver, ó, essa região aqui, entendeu? Essa seta aqui é o alvo máximo, conflui com essa região de resistência. Entendeu? Então, basicamente, pessoal, essa é a minha visão para EURUSD para essa semana que vem aí de janeiro de 2021. Seguinte, já se inscreve no canal,
deixe seu like, que aqui a gente faz sempre análise de mercado. Você quer ter uma segunda opinião sobre análises? Você quer aprender a fazer análise gráfica que funciona de verdade? Então esse é o lugar. Já se inscreve, deixe seu like e olha só, é o seguinte, nesse momento tem um vídeo na tela especificamente para você ver, tá bom? Ele primeiro aqui, pessoal, se inscreve, deixe seu like, até o próximo vídeo, fui!